Vamos começar aqui na página 50, que é a atuação junto ao idoso. Segundo, desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que cederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Brasil, 2003. Como visto, não são todos os idosos que conseguem usufruir desse benefício. Para cada veículo, deve haver uma reserva de 2 vagas apenas e somente para os idosos que possuírem renda inferior a 2 salários mínimos. Para os que extrapolarem a quantidade delimitada por veículo, há um desconto de 50% e não a isenção total do valor da passagem. Infelizmente, no entanto, em muitos lugares ainda temos esse direito sendo negligenciado, seja pelas empresas de ônibus, seja por motoristas. Isso não se restringe ao transporte interestadual, mas muitas vezes ao transporte urbano, ou seja, dentro do próprio município. Alguns entes federados, no entanto, têm organizado um mecanismo para punir essas práticas, mas infelizmente isso ainda não se mostrou suficiente para coibir de modo satisfatório essa negligência do direito constituído no Estatuto do Idoso. Igual nós vamos ver a notícia aqui. Um idoso de 73 anos de idade foi impedido de fazer uma viagem de ônibus intermunicipal entre Americana, São Paulo e Campinas, São Paulo, sem pagar a passagem, mesmo tendo o direito de gratuidade assegurado por lei. O aposentado Paulo de Carvalho conta que o cobrador e o motorista disseram para ele que só seria permitida a entrada de 2 idosos no coletivo e foi barrado de embarcar no ponto de parada do veículo. Disseram que eu não podia, porque a empresa havia determinado que só podia 2 idosos por ônibus. Eles disseram que as vagas já estavam ocupadas, relata aí Paulo. E Paulo esperou o próximo ônibus. 2 horas depois do próximo ônibus vir, também foi barrado Paulo novamente. E o Paulo perguntou: então, quais eram os próximos ônibus que eu posso ter direito, mas que os assentos já estão ocupados? Completa. Há uma equipe de EPTV que esteve na rodoviária de Americana, no guichê da empresa Ouro Verde, que impediu o aposentado de embarcar, e um funcionário revelou que a limitação do número de passagem para idosos é uma nova determinação da companhia, medida que vai contra a legislação. Não pode isso. Quem determinou foi a firma, disse o funcionário, mas só comunicaram a gente, funcionários, que não pode, esclareceu o funcionário aí. O aposentado Paulo diz ter sido envergonhado diante das pessoas. Eu achei um desrespeito, lamenta Paulo. O advogado Daniel Biliskisten explica que o idoso que não conseguia passagem intermunicipal de graça pode entrar na justiça exigindo o cumprimento do Estatuto do Idoso e também exigindo compensação pelos danos morais causados a ele. O G1 tentei o contato com a empresa Ouro Verde, mas até a publicação da reportagem ninguém havia sido encontrado. A empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, informou que não autorizou a mudança feita pela aviação e que vai apurar a denúncia. O episódio que a gente acabou de falar demonstra, além da negligência do direito ao idoso, a situação vexatória, um vexame a que o idoso foi submetido, indicando que nem sempre os dispositivos postos em lei são respeitados, o que é uma infelicidade, não é verdade? Pois se todos os dispositivos elencados anteriormente fossem colocados em prática, seria possível a garantia dos direitos fundamentais dos idosos. Passemos agora a estudar as medidas de proteção, a política de atendimento ao idoso, o acesso à justiça e aos crimes contra o idoso. As medidas de proteção são aquelas que devem ser adotadas sempre que, em razão da ação ou da omissão do Estado, da família ou até do comportamento do idoso. As medidas de proteção são aquelas que devem ser adotadas sempre que, em razão da ação ou da omissão do Estado, da família ou do comportamento do idoso, o idoso tenha seus direitos, gente, não violados. São, portanto, medidas específicas para a proteção do idoso, dentre as indicadas do artigo 45 na lei. Primeiro, encaminhamento à família ou ao curador, mediante termo de responsabilidade. Segundo, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Terceiro, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Quarto, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Quinto, abrigo à entidade. Sexto, abrigo temporário, Brasil 2003. Esses dispositivos, eles precisam ser acionados sempre que os idosos têm seus direitos negligenciados e, por conseguinte, são expostos a situações que prejudicam seu desenvolvimento sadio. O Estatuto ainda aponta que para condutas comprometedoras dos direitos dos idosos são previstas punições com penas específicas. São citados como crimes contra os idosos: discriminar, deixar de prestar assistência, expor o idoso a um perigo, dentre outros. Para complementar esse projeto de respaldo ao idoso, é instituído como direito o acesso à justiça, com destaque de que o idoso deve ter prioridade no atendimento da justiça, além da recomendação de que seja organizada uma vara especializada para atendimento ao idoso. Por fim, em relação à política de atendimento ao idoso, o Estatuto disciplina que os diversos entes federados devem colaborar na execução dessa política. Para isso, são eleitas as seguintes linhas de ação segundo o artigo 47, onde está descrito: primeira, políticas sociais básicas previstas na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Segundo, políticas e programas de assistência social sem caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Terceiro, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, de maus tratos, de exploração, de abuso, de crueldade e de opressão. Quarto, serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Quinto, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. Sexto, mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso, Brasil 2003. Ou seja, são necessárias políticas sociais básicas, conforme dispositivo na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, políticas e programas de assistência social, assim como serviços de prevenção à violência, bem como a proteção dos idosos por meio das entidades de direitos. Buscamos sintetizar as principais informações sobre esses dispositivos legais. Na sequência, nós iremos observar o que é desenvolvido em cada área de atuação. E dessa forma será possível comparar se o que está posto na lei é sim colocado em prática. As políticas sociais, assistência social, saúde, trabalho e previdência social. Como vimos, nós temos no nosso país um arcabouço legal considerável constituído para que os direitos dos idosos sejam atendidos. Nesse aparato legal, as políticas sociais assumem especial destaque, ou seja, é necessária a ação de tais políticas para que o idoso tenha acesso aos direitos fundamentais que são descritos pelo Estatuto do Idoso e pela Política Nacional do Idoso. Dentre as políticas sociais, a assistência social é a que mais alcança destaque, já que a Política Nacional do Idoso deve ser coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que é executor da assistência social. No entanto, todas as políticas sociais são importantes e, por meio do trabalho em rede, os idosos podem ter seus direitos garantidos. A política de assistência social. Nesse subitem, gente, nós iremos iniciar nossos estudos por meio da compreensão das intervenções organizadas junto aos idosos por meio da assistência social. A assistência social hoje ela é desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o MDS. As ações assistenciais são executadas tomando como base uma série de documentos, dentre os quais a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, ou Lei 8.742 de 93, a Política Nacional de Assistência Social de 2004 e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Mas no caso do atendimento ao idoso, é importante ainda o Decreto 6.168 de 24 de julho de 2007, que regulamenta a pensão especial para pessoas com hanseníase e o Plano de Ação para Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa. Documento esse elaborado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. Na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso é feita uma menção à política de assistência social.
A primeira intervenção de que falaremos é a LOAS, LOAS. Olha esses mosquitos nesse calorão de 40 graus. Essa lei, gente, a LOAS, ela define assistência social como política social não contributiva, direito do cidadão e dever do Estado, é dever do Estado, destinada a prover mínimos sociais para a atenção das necessidades básicas dos cidadãos. Sendo assim, a assistência social teria como objetivo, segundo o artigo 2º da legislação, da lei, primeiro, a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a redação dada pela Lei 12.435 de 2011. A proteção à família, a proteção à maternidade, a proteção à infância, a proteção à adolescência e a proteção à velhice, incluído pela Lei nº 12.435 de 2011. B. O amparo às crianças, o amparo aos adolescentes carentes, incluído pela Lei nº 12.435 de 2011. C. A promoção da integração ao mercado de trabalho, incluído pela Lei nº 2.435 de 2011. D. A habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, incluído pela Lei nº 12.435 de 2011. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, incluído pela Lei nº 12.435 de 2011. Segundo, a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades de ameaças das vitimizações e danos, redação dada pela Lei nº 12.435 de 2011. Terceiro, a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das previsões socioassistenciais, redação dada pela Lei nº 12.435 de 2011, Brasil 1993. Observamos como objetivo da assistência uma série de ações e direcionadas a determinados segmentos, mas como nosso foco de observação é a questão do idoso, é necessário notar que é posto como objetivo realizar a proteção social, tendo em vista a garantia de vida, a redução de danos, a redução de riscos em relação ao segmento do idoso. Ainda é posto como objetivo da assistência social a concessão de um salário mínimo para prover a subsistência do idoso que comprove não possuir renda para manter suas necessidades ou tê-las mantidas por seus familiares. Trata-se do benefício de prestação continuada do BPC, um benefício que não é uma aposentadoria, mas é uma pensão. Há no LOAS outro artigo que trata do benefício. A partir do artigo 20, o benefício de prestação continuada é descrito como a garantia de um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência que não possuam condições financeiras para custear suas necessidades e também para aqueles que não possam ser sustentados por suas famílias. A família precisa possuir renda mensal igual ou equivalente a 1/4 de salário mínimo vigente e o fato de o idoso estar em instituição de acolhimento não o fará perder o direito ao benefício, conforme o artigo 20 da lei. Terceiro, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, redação dada pela Lei nº 12.435 de 2011. Quarto, os benefícios de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, redação dada pela Lei nº 12.435 de 2011. Quinto, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como asilos, não prejudica o direito do idoso
ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada, redação dada pela Lei 12.435 de 2011, Brasil 93. Para ter direito a este benefício, o idoso deve se submeter a uma avaliação por parte dos assistentes sociais vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social, ou INSS. Nos municípios em que não houver sede no INSS, o idoso precisará ir até o município mais próximo onde houver esse serviço. Compete ainda ao INSS realizar a avaliação dos casos beneficiários a cada 2 anos e, caso constante, o fim da necessidade. O benefício deve ser revogado. Caso o idoso necessite em outra circunstância do benefício, ele pode elaborar uma nova requisição junto ao INSS. Como calcular a renda familiar per capita? Para verificar se a família do idoso ou da pessoa com deficiência recebe menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa, ou seja, se a renda mensal familiar per capita é inferior a 1/4 de salário mínimo, deve-se somados todos os rendimentos recebidos no mês por aqueles que compõem a família, compreendendo o requerente, o idoso ou a pessoa com deficiência, o cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência dos pais, a madrasta ou até o padrasto, irmãos, solteiros, filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. O valor total dos rendimentos, chamado de renda bruta familiar, deve ser dividido pelo número dos integrantes da família. Se o valor final for menos de 1/4 do salário mínimo, o requerente poderá receber do BPC, B de bola, P de pato e C de casa, desde que cumpridos todos os demais critérios. Os rendimentos que entram no cálculo da renda bruta mensal são aqueles provenientes de salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou do mercado autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia, RMV, e o benefício de prestação continuada da assistência social, a BPC. O BPC de uma pessoa idosa não entra no cálculo da renda mensal familiar para a concessão do benefício a outro idoso da mesma família, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Em caso de pessoas idosas ou pessoas com deficiência que residam sozinhas, se encontrem acolhidas em instituição de longa permanência ou em situação de rua, terão direito ao benefício, desde que atentam aos critérios para recebimento do benefício. Exemplo de aplicação. Podemos observar que não se trata apenas de uma soma dos rendimentos da família e de sua posterior divisão pelo número de membros, mas de um cálculo que incorpora outros aspectos. Como podemos observar, a título de discussão, deixamos a você a seguinte provocação. Podemos considerar um avanço o fato de o BPC de outro idoso não ser inserido na conta para a identificação do per capita? Mas a assistência social ainda é regida por benefícios, serviços e programas de assistência social que devem ser estendidos à população carente, inclusive os idosos. Estima-se, considerando no ano de 2012, que sejam atendidos uma média de 3,6 milhões de pessoas pelo benefício. Destes, 1,7 milhões são idosos. O título de exemplo são fornecidos a seguir aos dados da concessão do benefício de prestação continuada no município de São Paulo. Podemos observar um percentual alto de atendimentos, mas temos que considerar a população do município de São Paulo, que é extremamente elevada, não é verdade? No que concerne às pensões, o decreto número 6.168, de 24 de julho de 2007, disciplina o pagamento para as pessoas atingidas por hanseníase e que estejam em situação de internação compulsória ou isolamento. Nesse caso, a pensão deve ser requerida junto à Secretaria Especial de Direitos Humanos e será mediada por diversas secretarias, dentre as quais a assistência social. Trata-se de uma intervenção que beneficia também os idosos que possuem essa doença. Ainda no que diz respeito aos benefícios, temos também a carteira do idoso. Essa carteira do idoso deve ser conferida para que os idosos possam utilizar o direito de transporte em ônibus interestaduais, conforme disposto pelo Estatuto do Idoso. Para o idoso receber a carteira, é necessário inicialmente preencher uma inscrição no Cadastro Único para que o governo federal possa gerar o cartão. Depois, a Secretaria Municipal de Assistência Social, via sistema
suas web, consegue imprimir a carteira e entregá-la ao idoso. A imagem a seguir é do modelo da carteira que, após ser impresso e entregue ao idoso, deve ser apresentado nas empresas de transporte. Muito bom esse negócio de transporte para idoso, gente. Estou vendo aqui. Agora passamos a estudar a Política Nacional de Assistência Social, documento oficial publicado em 2004 em nosso Brasil Brasileirão, com o objetivo de melhor orientar a execução de referida política em todo o território nacional. No entanto, no que diz respeito a esse documento, nosso olhar estará voltado aos aspectos pertinentes ao idoso. A Política Nacional de Assistência Social recupera alguns aspectos tratados na LOAS, LOAS, como os princípios e as diretrizes. Já os objetivos são descritos como prover serviços, prover programas, projetos, benefícios de proteção social básica ou especial para famílias, indivíduos e grupos que eles necessitarem, contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em áreas urbanas e rural, assegurar que as ações no âmbito de assistência social tenham centralidade da família e que garantam a convivência familiar e comunitária. Brasil 2004, página 33. Tais ações deveriam atender a um determinado público-alvo, que, segundo a Política Nacional de Assistência Social, está composta por indivíduos, grupos e famílias que vivenciam situação de perda ou fragilização dos vínculos familiares e comunitários, além daqueles que vivenciam as mais variadas situações de exclusão social. Os atendidos pela assistência social seriam contemplados com serviços de proteção social básica e proteção social especial, sendo que a proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Brasil 2004, página 33. Já a proteção social especial orienta suas ações àqueles que, além das situações de risco, também vivenciam a exclusão da convivência familiar e comunitária. O benefício de prestação continuada, ou BPC, B de bola, P de pato, C de cavalo, também foi estudado quando citamos o LOAS, tanto para a organização da proteção social básica quanto a proteção social especial. Há uma gama de programas, há uma gama de projetos, há uma gama de ações da política em relação ao idoso. No âmbito da proteção social especial, destaca-se o benefício de prestação continuada, ou BPC, ao qual nos referimos anteriormente. Assim, a política nacional reforça que o benefício destina-se a idosos com mais de 65 anos de idade e pessoas com deficiência que possuam renda igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. A ação do BPC é interpretada como sendo o direito à renda, assim descrito. Tal direito à renda se constitui como efetiva provisão que traduziu o princípio da certeza na assistência social como política não contributiva de responsabilidade do Estado. Brasil 2004, página 34. No caso, segundo essa compreensão, o BPC é apenas uma forma de executar uma atribuição do Estado no sentido de promover o acesso à renda para os segmentos mais empobrecidos da realidade brasileira. O BPC deve ser compreendido também como uma forma de inclusão social e não apenas como uma medida para atender às necessidades geradas pela deficiência ou surgidas em decorrência da idade dos atendidos. O BPC é pago, gente, pela Previdência Social, mas os recursos provêm da assistência social. Contudo, segundo a Política Nacional da Assistência Social, nesses termos, o BPC não deve ser tratado como responsável pelo grande volume de gasto ou como dificultador da ampliação do financiamento da assistência social. Deve ser assumido de fato pela assistência social, sendo conhecido e tratado pela sua significância de cobertura. 2,5 milhões de pessoas, pela magnitude do investimento social. Brasil 2004, página 34. Para além do BPC, há outros benefícios, dentre os quais os benefícios eventuais. Os idosos também são beneficiados com a concessão dos benefícios eventuais e demais oferecidos pela assistência social. Assim, o idoso ele não é atendido apenas pelo BPC, mas por todos os outros serviços e benefícios que são organizados no âmbito da assistência social. Haverá aqueles
idosos que possuem critério de renda, e haverá outros que não possuirão esse caráter tão acentuado como veremos agora. Assim, são constituídos como serviços a serem oferecidos no âmbito da assistência social: programa de atenção integral às famílias, programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza. Centros de convivência para idosos, serviço para crianças de 0 a 6 anos que vise o fortalecimento de vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização, de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos de idade, visando a sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Centros de formação e de educação para o trabalho voltados para jovens e adultos, Brasil 2004, página 36. Os centros de convivência para idosos são espaços que desenvolvem ações para tal segmento durante o dia. Os idosos não moram nesses espaços, como acontece no acolhimento institucional. Já a proteção social especial, conforme dissemos, é destinada a famílias, destinada a indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, por ocorrência de maus tratos físicos e ou até maus tratos psíquicos. Abuso sexual, gente, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Brasil 2004, página 37. Os serviços de proteção social especial são divididos em duas categorias: proteção social especial de média e de alta complexidade. A média complexidade está relacionada a serviços que são executados junto a indivíduos que, além de situação de vulnerabilidade social, também experienciam a fragilidade nos vínculos comunitários e familiares. Já os serviços de alta complexidade são direcionados a indivíduos e pessoas que, além das situações de vulnerabilidade social, da exclusão que eles vivem, também são vítimas da perda dos vínculos familiares, dos vínculos comunitários. No âmbito da média complexidade, temos os seguintes serviços: serviço de orientação e apoio familiar, plantão social, abordagem de rua, cuidado no domicílio, serviço de habilitação e reabilitação na comunidade de pessoas com deficiência, medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviços à comunidade, PSC e liberdade assistida. O cuidado no domicílio destina-se a idosos e às pessoas com deficiência, mas são poucos os municípios que possuem esse serviço organizado no âmbito de assistência social. Já os serviços de proteção social especial de média complexidade apontados são os seguintes: atendimento integral, institucional, casa-lar, república, casa de passagem, albergue, família substituta, família acolhedora, medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, semiliberdade, internação provisória e sentenciada, trabalho protegido, Brasil 2004, página 38. A partir de então, não se usa mais a denominação abrigo ou asilo, mas atendimento integral institucional, que é a mesma coisa, gente, ou acolhimento institucional, que é mais bonito do que asilo, né? Sendo ele destinado a uma série de grupos sociais, dentre os quais os idosos, mas o documento destaca que o acolhimento só deve acontecer quando todas as outras possibilidades aqui faladas dentro do núcleo familiar forem esgotadas. E nós paramos aí na página 60 e voltamos à próxima.